Conselhos Regionais de Biblioteconomia, Conselho Federal de Biblioteconomia. Quem é quem nesse universo biblioteconômico? Salve, salve! Eu sou Edmar Alcântara, este é o canal Entre Estantes e a gente está dentro do mês de comemoração de 1 ano de canal e do mês do bibliotecário, né? Como já tinha dito antes, a gente vai fazer vídeos esse mês inteiro falando sobre nossa profissão, sobre 1 ano de canal, comemorando, né? Na verdade, a gente vai falar sobre a nossa profissão comemorando 1 ano de canal. É por aí. Bom, a pedidos, eu hoje vou falar sobre o Conselho Federal de Biblioteconomia, mais especificamente sobre os conselhos regionais e mais especificamente ainda sobre o Conselho Regional da Região 7, Conselho Regional da 7ª Região, que abarcam os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Bom, mas vamos falar primeiro, destrinchar um pouco essa história de Conselho Federal e Conselho Regional de Biblioteconomia. O Conselho Federal, como o nome já diz, é o conselho que abarca tudo, que engloba tudo. É o conselho mãe, assim, é a sede das sedes. É lá que todos os conselhos regionais se reportam. O que são os conselhos regionais? A grosso modo, não vou me aprofundar muito não, mas a grosso modo para a gente entender, se você não entende, para a gente entender como é que funciona a questão dos conselhos em nossa região. Os conselhos regionais são unidades regionais do Conselho Federal de Biblioteconomia, ou seja, é como se fosse dividido em federações, como o nosso Brasil, nosso Brasil é dividido em unidades da federação que juntas formam um país. Mais ou menos isso. Então, tem um Conselho Federal, eu estou só ilustrando para a gente entender como é que funciona. Tem um Conselho Federal, que seria, nesse caso, assim, do exemplo que eu acabei de dar, o país, e os conselhos regionais são as unidades de federação, ou seja, os estados, né? Para a gente entender. Então, eu acho que deu para entender, né, como é que funciona. Até os conselhos regionais são unidades regionais do Conselho Federal, tá? Bom, então vamos falar do Conselho Regional da 7ª Região, que foi o pedido de um inscrito do canal que falasse um pouco sobre ele. Bom, ele pediu, inclusive, que eu falasse um pouco sobre a questão de como fazer o registro. E eu vou falar sobre 2 formas de se pedir o registro, o provisório e o definitivo. Tá? Calma aí rapidinho. Então, tem sede na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco. É bem fácil de chegar na Avenida Rio Branco, passa o VLT na frente. Não é difícil de chegar. Bom, vou falar um pouco agora, aí eu vou recorrer à cola, tá? Porque é muitas informações. O que é preciso fazer, quais são os documentos que precisam ter para tirar o registro provisório e depois o registro definitivo. Vamos lá. Para você tirar o registro provisório, quem tira o registro provisório é quem não se formou ainda, quem tem previsão de se formar já está trabalhando e precisa do registro para o trabalho, tá? Precisa do RG ou identidade, enfim, CPF, certidão de nascimento, título de eleitor, certificado de reservista, atestado de conclusão do curso fornecido pela instituição de ensino, isso é muito importante, 2 fotos 3x4, a carteira de trabalho com aquela... onde tem as inscrições, onde tem que anotar, enfim, com sua documentação, com sua identificação, comprovante de renda e o pagamento das taxas de anuidade e os formulários que vêm em anexo, todos preenchidos. É preciso isso, mas eu vou deixar aqui um link na descrição que vai diretamente para o site que tem essas informações. Isso é para o conselho, isso é para o registro provisório. Para o registro definitivo, você precisa de tudo aquilo que eu falei. Aí você não precisa mais do atestado de conclusão, aí só troca todas as documentação que eu disse aqui, aí você tira o atestado de conclusão e põe o diploma. E aí são os 2 lados do diploma que precisa ter xerox, você vai ter que levar xerox e original. Enfim, aí você leva todos esses documentos que eu disse para pedir o registro provisório, você leva todos esses, menos o atestado de conclusão de curso, aí você leva o diploma e tira uma xerox dos 2 lados do diploma, mas tem que levar o original também para conferir lá, tá? É isso, não é difícil, eu estou no conselho já, eu sou uns 3 anos quase, ativo, todo ano eu pago anuidade, e é sempre complicado para muita gente, né, a questão da anuidade, porque é um valor considerável, né, um valor cheio. Eu sempre pago com desconto de janeiro, tem uns desconto aí que vai para
Hoje esse ano acho que foi 369, se não me engano. Eu sempre pago em janeiro. E como é que eu faço? Aí você pensa, nossa, tem dinheiro, isso aqui. Não, não é. Vou me programando o ano todo, porque, gente, tem que pagar. O Conselho Regional, ele atua para fiscalizar e garantir a profissão de bibliotecário. É importante, muita gente critica, eu sei que existem críticas, são pertinentes as críticas também, tem as minhas, mas o Conselho é importante para dar garantia, para garantir que a nossa lei, que garante a nossa profissão, que regula a nossa profissão, é de 62. Claro que houveram outras leis que vieram acrescentar algo ao texto da lei, mas a lei é a Lei 4.084 de 62. Essa é a lei que fala sobre a profissão de biblioteconomia, que garante e dá regras de como executar a profissão de biblioteconomia no âmbito nacional. Enfim, o Conselho Federal e os Conselhos Regionais também para fiscalizar, para dar garantia de trabalho para os bibliotecários, para fomentar atividades em prol da nossa profissão. Enfim, o Conselho está aí para fiscalizar e para garantir nossa reserva, por assim dizer, no mercado. Então, questão da anuidade. Aí, durante o ano todo eu vou guardando um dinheiro, sobra um troco de alguma coisa, R$20, R$10, R$50. Eu vou separando num potinho, assim, um porquinho, enfim, que seja. Eu vou separando, escrito assim, CRB. Porque eu sei que em janeiro tem a anuidade, eu preciso pagar a anuidade e não dá para simplesmente em janeiro, depois das festas, tirar 350, 60, R$400 assim e já pagar o conselho. Eu sempre pago logo de vez, por conta disso, né? Vou o ano inteiro juntando dinheiro. Aí já me vejo livre dessa obrigação de pagar e fico tranquilo e sossegado com a questão de que não estou exercendo ilegalmente a minha profissão. Tá certo? Eu posso ter confundido alguma coisa, eu peço desculpas, mas eu vou deixar na descrição todos os links, o endereço, para quem quiser pesquisar e saber um pouco mais sobre o Conselho Federal de Biblioteconomia e os Conselhos Regionais de Biblioteconomia. Também que eu ia trazer, né, nesse período, livros da nossa área, especificamente da área de biblioteconomia, e algumas bíblias, né? Eu trouxe no último vídeo, eu falei do livro da Simone Weitzman, né, Elaboração de Políticas para Bibliotecas Universitárias, que é uma das bíblias da nossa área, que sempre cai em concurso. Eu vou trazer uma outra bíblia da nossa área, que se você não tem, tenha, corra atrás, faça o possível para ter, em qualquer formato, seja digital, seja físico, que é o livro do Ranganatha, As cinco Leis da Biblioteconomia. Essa edição é da Brinquedo Lemos. Infelizmente, eu acho que não tá publicando mais assim em formato físico, acho que é só no formato digital, mas é um dos livros que estão aí no panteão bibliográfico da biblioteconomia. São livros importantíssimos da nossa área e esse é mais um que não pode faltar na sua biblioteca e sempre também cai em concurso, tá? As 5 leis da biblioteconomia, as 5 leis da biblioteconomia do Ranganatha, um São Ranganatha. Bom, mais um vídeo aí em comemoração ao mês do bibliotecário, mais um vídeo de comemoração do ano do canal Entre Estantes. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindes, porque aqui não tem problema de gênero, aqui todo mundo é muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vindas. Eu sou Edmar Alcântara e a gente vai continuando aí falar um pouco sobre biblioteconomia, sobre a nossa profissão. Faça como esse inscrito. Desculpa, eu realmente agora não estou lembrando do seu nome, mas eu vou deixar um agradecimento aqui por você ter sugerido um vídeo sobre os conselhos regionais de biblioteconomia. Uma coisinha só sobre os conselhos, a gente tem 15 conselhos espalhados no Brasil inteiro, tá? São 15 conselhos regionais de biblioteconomia no Brasil. Todos eles são representantes do Conselho Federal em cada região, ok? Sou Edmar Alcântara, esse canal Entre Estantes, inscreva-se, curta, compartilhe, divulgue, comente sempre. E é caminhando junto que a gente chega lá. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau.